Queridos, a gente está no culto a Deus. A gente procurou estar aqui nesta manhã para ouvir a voz de Deus. Claro que é um momento de muita alegria, é um momento de despertar, é um momento da gente agradecer também por tudo que Ele fez no ano de 2024. Eu sei que muitos irmãos, supervisores, líderes de células, os componentes das células já estão viajando. É uma peculiaridade aqui do Brasil. Eu acho isso muito legal. Mas a gente não pode, com aqueles que ficaram, deixar de fazer algo. Olha que linda a festa que está acontecendo aqui. E a festa linda aqui também irá acontecer daqui a pouco, quando iremos juntos participar do batismo. Então eu agradeço a Deus por cada um. Essa festa aqui da rede, muitos, como eu disse, estão viajando. É uma forma também de honrar a vida de vocês, líderes de célula, que estão aqui. Honrar a vida de célula também daqueles que não estão. São mais de 50 células espalhadas por Brasília, Distrito Federal e a outras cidades. Pastores que estão dedicando, cuidando. Eu não consigo, como pastor da igreja, cuidar de todos vocês. Mas eu louvo ao Senhor pela visão que Ele nos deu, de poder descentralizar para um cuidado maior. E eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui na Igreja Batista Atitude, em Brasília. Chegamos a mais de 60 vidas batizadas esse ano. Você pode louvar o Senhor? Uma igreja sadia, uma igreja relevante, uma igreja que cumpre o chamado do Senhor, quando ela cresce. Tudo que é saudável cresce. Os irmãos que aqui estavam, aleluia, glórias a Deus. Em 2008, nós estávamos chegando na Igreja Batista Atitude. Mais um termômetro para você analisar uma igreja, se ela realmente está cumprindo o ID, é quando ela batiza. E mais uma vez, essa igreja tem cumprido o ID do Senhor. Tem feito a diferença neste lugar. E é por isso que nós estamos aqui. Uma frase que eu falo ao longo do ano, e vou continuar a falar. Você não veio transferido para cá por causa da sua força, marinha, exército, aeronáutica, alguma empresa privada, pública, privada. Você veio para Brasília e para esta igreja, para ser um missionário. Você compreende isso? Que Deus te trouxe para cá por um objetivo claro? É sobre isso. A gente vê e convive com situações cotidianas que mudam a lógica ou a logística ou a caminhada de uma cidade, de um país, quando um fato acontece. Hoje em dia, com as redes sociais, isso, como o nome mesmo diz, viraliza. Algo que acontece, que as pessoas acham interessante, coisas que não são nem relevantes. E já aconteceram várias vezes. Ninguém sabia e todo mundo vivia. Mas existem coisas tão simples hoje que tomam uma proporção, mudam a história de vidas, seja positivamente ou de forma negativa. O que aconteceu algumas semanas atrás, uma jovem estava na janela do avião. Eu lembro que eu estava chegando em São Paulo com o Elvis, e eu vi aquilo, começou a replicar várias pessoas. Uma pessoa que não quis ceder o lugar na janela. Como eu disse aqui, uma posição de privilégio, de contemplação. Mas também uma posição de muita responsabilidade. Isto nos leva a refletir sobre a nossa vida, sobre os lugares que Deus nos tem colocado, sobre as funções que Deus também tem nos colocado.
E a posição que Deus nos coloca, seja na janela, ou seja em outro local de destaque, se Deus te colocou, você não pode ceder para ninguém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que a levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava na janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada um e a cada família israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por esses escravos, por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, a filha de Saul, jamais teve filho. Senhor, nesta manhã, fale ao nosso coração. Unge a minha vida, Senhor, meus lábios, a minha mente e o meu coração. Abençoe a tua filha Tamara e nos abençoe aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso dar aqui o tema para esta mensagem de hoje não ceda o seu lugar na janela. Não ceda. Quando a gente vai olhar o que aconteceu com a história de Mical, ela ficou na janela, mas o orgulho atrapalhou de viver algo milagroso em sua vida. Ela ficou tão somente contemplando na janela aquilo que o Senhor tinha dado ao povo de Israel. Mical escolheu ficar parada, não acompanhar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Como eu disse, a janela é um local privilegiado, é um local de contemplação.
Mas também a janela é um lugar de responsabilidade. Deus chamou você para a janela. Deus te chamou para algo fundamental, precioso e importante. Mas muitos ainda não sabem disso. Acham que o que está acontecendo na sua vida hoje talvez seja obra do acaso. Não, está acontecendo porque tem que acontecer. Quando a gente olha essa história, a gente precisa tirar algumas conclusões e tomar algumas atitudes para não ficar na janela, mas sim ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor. A primeira atitude que precisamos entender aqui é que nós precisamos valorizar o lugar que Deus nos deu. Quando lemos o versículo 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mical estava em um lugar privilegiado, porque ela era a esposa do rei. Talvez ela pensou assim: não, eu sou a esposa, eu sou a primeira dama de Israel. Eu não posso estar misturado, eu não posso estar junto daquelas pessoas. Será que muitas vezes a gente entende assim? Falando diretamente para você que está aqui, que é servo do Senhor, mas tem uma função especial, importante. Seu posto, o lugar onde você trabalha. Será que você se olha, ao olhar para você, você acha: eu não posso descer, eu não posso me permitir estar no meio dessas pessoas. Elas precisam olhar para mim e ver que eu tenho uma posição elevada. Irmãos, foi esse pensamento que tirou Mical, roubou de Mical o momento mais importante da vida dela. Porque semelhantemente, quando estamos aqui na igreja, onde o Senhor está derramando do seu poder, da sua unção, e nós resolvemos ficar parados. A bênção está caindo aqui, ali, e eu não estou vendo, porque o meu olhar está em outros lugares. A minha preocupação é outra, e eu quero te dizer nesta manhã, quando a unção do Senhor estiver sobre esta igreja, sobre o ambiente, receba, viva o que Deus está fazendo, porque nós somos um corpo. Estar em um lugar de privilégio espiritualmente não garante uma comunhão com Deus. Porque você pode estar aqui nessa igreja, ou nas igrejas que você era membro, por muitos anos. Isso não quer dizer que você vive tudo que o Senhor quer para a sua vida. Se você veio para essa igreja nessa manhã apenas para participar de um culto, se você não viu ainda como pertencente a um corpo, você vai embora daqui a pouco. E a sua vida vai continuar do jeito que está. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, a unção que está sendo liberada sobre este lugar vai atingir em cheio o seu coração, e a sua vida será transformada. O ano de 2025 será outro em nome de Jesus, porque você não vai mais ficar parado olhando na janela. Você decidiu viver o que o Senhor tem para você. É necessário ter um coração humilde e adorar e buscar a Deus com todas as nossas forças. Não despreze as oportunidades espirituais que estão sendo liberadas. Segunda atitude que nós precisamos entender sobre a vida de Mical aqui, quando ela estava ali parada, observando o que estava para acontecer, é que nós precisamos resistir às pressões de ceder. Precisamos resistir ao orgulho. Foi exatamente isso que ela não fez. O versículo 20, uma parte dele diz: como o rei de Israel se destacou hoje. Era uma provocação dela para Davi, despindo-se, sem pudor, diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Até parece que ele tirou toda a roupa. Talvez ele tenha tirado algum elemento dali da sua
sua vestimenta sacerdotal. E ela já diz aqui, olha lá, você se despiu. Vimos aqui Mical sendo confrontada por pelo menos 2 tipos de pressões, e essas pressões estão em nossas vidas, e no tempo inteiro nós estamos vivendo essas pressões internas e pressões externas. A pressão interna, porque Mical cedeu ao orgulho e à amargura, criticando Davi, quando ele adorou de uma forma espontânea e genuína. Irmãos, levanta a mão, dá glória a Deus, chora, bota a mão no coração. Ninguém aqui como eu vou dizer, é obrigado a fazer isso. Não acontece aqui, eu louvo ao Senhor, eu falo isso de coração. Não acontece isso nessa igreja. Mas o problema é quando as pessoas fazem isso, e aqueles que não fazem criticam. O coração de Mical era esse coração. Ela não adorava genuinamente, espontaneamente o Senhor, estava criticando ali o seu marido. E tem aqui também uma pressão externa. O cristão também enfrenta críticas quando escolhe adorar a Deus. Irmão, se você não sofrer crítica na sua caminhada, se você não for atacado na sua caminhada, na direção que você está indo, algo de errado pode estar acontecendo. Alguns pastores dizem, se você não encontrar com o diabo na sua caminhada, pode ser que você esteja na mesma direção. A gente sofre essas pressões diariamente, nós precisamos resistir à tentação de agradar as pessoas, nós precisamos agradar a Deus. Nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Nós precisamos, como diz a canção, o que importa é agradar a Deus. As pressões, elas vão continuar o tempo inteiro. A terceira atitude que precisamos entender aqui, olhando a posição que Mical estava na janela, mantenha o foco na adoração verdadeira. E aí no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 24, vai dizer: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando a gente olha a vida de Davi e de Mical, se nós pudéssemos fazer uma comparação aqui, Davi estava focado em Deus, enquanto Mical estava focado nas aparências. O que vão pensar de mim? Essa pressão externa falou muito ao coração dela. Talvez ela não queria se expor. Talvez o desejo do coração dela era realmente estar ali, vibrando, agradecendo pela vitória, porque a arca da aliança estava voltando para Jerusalém. Então o povo todo estava em festa, mas ela estava fechada, porque ela estava preocupada com aquilo que as pessoas iriam pensar dela. Não importa a sua posição ou o seu lugar na janela, mas a sua disposição para adorar ao Senhor e a toda a sinceridade do seu coração. Precisamos, igreja amada, precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos buscar, de uma forma mais intensa. Precisamos viver o reino agora, nesse próximo ano, de uma forma como nós nunca vivemos. Olhar para Ele, buscar a sua presença, não importando o que as pessoas vão pensar. O que importa é que o meu coração é um coração de adorador, é um coração que reconhece que é o Senhor, que é o dono de todas as coisas. Priorize uma vida de adoração autêntica, independente da opinião dos outros. Quando a gente chamar para adorar, quando o ministro de louvor, não é para ele, não é para a igreja. Esse momento de adoração é um momento como igreja. Não, pastor, mas eu faço isso em casa. Louvado seja o Senhor, glória a Deus pela sua vida. Mas agora, hoje, aqui, é o grande momento de celebração.
Nós precisamos adorar o Senhor como igreja, porque a igreja é algo que Deus ama demais, e nós fazemos parte deste corpo, que o cabeça é Jesus. Então adore ao Senhor, com todo o seu coração, com todo o louvor, com toda a adoração. Não olhe para os lados, se você olhar para os lados, você vai cair. Olhe para Jesus. Em último lugar, a quarta atitude que a gente pode tirar aqui e aprender e colocar em prática sobre o texto que lemos é cuidado com o coração endurecido. O versículo 6, 23, é o último versículo. O último versículo, ele nos deixa um recado muito importante. Pega esse entendimento, meu irmão. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final de sua vida. Isso poderia não estar aqui. A vida poderia continuar. Por que será que foi colocado isso? Mical, a filha de Saul, jamais teve filho até o final da sua vida. Porque existem sim consequências espirituais, mas essas consequências espirituais, elas demandam daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não espere, pastor, o senhor está dizendo que Deus castiga? Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Precisamos temer a Deus, precisamos saber que Ele é um Deus que nos ama, mas Ele é um Deus justo. O coração endurecido de Mical trouxe a esterilidade física, mas espiritual também. Não permita que críticas, orgulhos ou mágoa venham endurecer o nosso coração. Irmãos, precisamos fluir, precisamos deixar Deus conduzir as nossas vidas, precisamos que Ele nos dê a direção. Se nós estivermos dentro do centro, estivermos no centro da vontade de Deus, dentro daquilo que Ele tem para nós, Ele sabe o nosso coração. O que precisamos fazer é isso. Mical, ao ficar na janela, ela não aproveitou tudo o que Deus tinha para ela e para a sua família. Existem coisas que Deus quer fazer com você. Escutem isso, é muito importante. Existem coisas que Deus tem para fazer que é só com você. Existem pessoas que serão salvas somente pela sua vida. Mas se eu falhar, Deus irá levantar outra. Mas existem coisas que são feitas, são preparadas, são sinalizadas para cada um de nós. A missão foi dada para nós no momento da nossa conversão. Existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida ainda maior. Você compreende isso, que existe um chamado para você? Mas vocês acham que nessa caminhada, nesse percurso, nesse trajeto, pessoas vão abortar essa missão? Não, eu tenho uma missão, eu sei do meu chamado, mas eu não quero. A minha palavra hoje para você, nesta manhã, é para que nem você e nem eu aborte a missão que Deus nos deu. Porque se um dia eu abortar a missão, Deus vai levantar outra pessoa para cumprir o propósito dele. E às vezes nós falamos, Senhor, melhor só me colocar nisso daí. Porque o Senhor sabe que eu sou bom nisso. Você vai fazer isso sem eu ali, sem a minha presença? Olha lá, hein? Se demorar muito, eu não aceito depois. Não é coisa de crente não, irmão. Já dizia um pastor famoso. Não é coisa de crente não, irmão. Quando tiver um chamado, eu preciso ser o primeiro a colocar o meu nome na rela. Coloca meu nome. Porque eu sei que é do Senhor. Eu quero fazer parte desse projeto. Porque se eu não fizer parte do projeto, Deus vai levantar outra pessoa. O pastor Josué diz muito essa frase. Eu
não sou a última Coca-Cola do deserto. Se eu não estiver fazendo, Deus vai levantar outro. Se eu não estiver à frente dessa igreja, Deus vai levantar outro. Se você não estiver em frente da sua célula, Deus vai levantar outro. Se você não estiver à frente do seu ministério, Deus vai levantar outro. E esse outro que levantar, seja em todas as esferas, pode ser melhor do que você. A minha palavra hoje é: não desista do seu chamado. Se Deus te colocou aqui, Ele não precisaria levantar outro. Eu quero estar até o final. Eu quero cumprir a promessa. Mas o propósito dessa ministração é exatamente isso, é falar que Deus tem esse propósito na minha vida e na sua, e nós vamos chegar até o final cumprindo o propósito que Deus tem. Porque é assim que acontece. Eu já usei aqui esse exemplo. No caso de guerra, um substitui o outro, só no caso de guerra. O sargento morre, o cabo assume. O cabo morre, coitado do cabo, o soldado antigo assume. Por quê? Porque a obra não pode parar. A fila anda. Eu quero estar. Ah, Senhor, como eu quero. Como eu quero servir, como eu quero, ter a minha vida usada para os planos que Ele tem para a minha vida. O centro é o Senhor. Com você ou sem você, ou eu, a igreja do Senhor, ela vai avançar. A gente vai parar, vai passar. Pastor Josué vai passar, pastor Claudio vai passar, o Elvio vai passar, o Samuel vai passar, o Tiago vai passar. Sabe quem passou? Billy Graham passou, Spurgeon passou, todo mundo vai passar, mas a igreja vai continuar a salvar vidas, a restaurar famílias, a batizar vidas, reconstruir vidas que foram largadas por muitos anos. A igreja vai continuar, por isso eu e você precisamos estar na janela, não ceder o lugar e viver até o final as maravilhas, as bênçãos que Deus tem para nós. Aleluia! Não fuja do seu chamado, não dê o seu lugar na janela. Então a minha visão nunca poderia ser essa. Eu quero, Senhor, eu não vou desistir. É o chamado, foi para isso que o Senhor me chamou. A história de Mical nos ensina que não basta estar na janela, precisamos estar com o coração totalmente voltado para o Senhor, e possamos resistir ao orgulho, e possamos resistir às críticas, às palavras contrárias que são lançadas, sejam as pressões internas, as pressões que vêm de dentro de nós, sejam as pressões que vêm do meio externo. Precisamos sim vencer isso. Você tem ocupado seu lugar na janela como um observador ou como um adorador? Como você tem ocupado este lugar? Decida hoje a deixar a crítica e o orgulho e se tornar alguém que vive para a glória do Senhor. Não ceda lugar na janela, mas enquanto você estiver naquele lugar de privilégio, seja usado como instrumento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, queridos. Que a gente possa realmente colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Por isso eu oro, Senhor, derrame da sua unção sobre essa igreja. Pai, o lugar que nós estamos foi o Senhor mesmo que nos colocou. E nós não vamos ceder para outro, porque nós queremos ir até o final. Nós queremos resistir, Senhor, o tempo inteiro e agradar ao seu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, retire as pressões externas e internas. Que nenhuma dessas pressões venham desviar o nosso foco, o nosso pensamento, que é o Senhor Jesus, o teu Filho.
Abençoa essa igreja, Senhor, para que, como um dia de festa, como estamos vivendo hoje, possamos continuar no ano de 2025, sendo usados como instrumentos em tuas mãos. É a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Terminamos mais uma parte. Agora eu quero convidar o pessoal da recepção para tirar aqui esse púlpito. E eu quero convidar aqui, pedir aqui o pastor Tiago para conduzir os nossos queridos batizandos. Peraí, Tiago, Tiago. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui primeiro. Obrigado. Segura só um pouquinho, Tiago. Sabe por quê? Porque a igreja vai recebê-los agora, aplaudindo e de pé, esses servos do Senhor. Amém, queridos? Pode vir. Amém, glórias a Deus. Você vai batizar também, Regis? Pode sentar, igreja. Vamos aplaudir mais uma vez. Que bom que vocês estão aqui. Eu já ouvi os testemunhos, né, de alguns aqui. E nós queríamos também ouvir. Eles tomaram uma decisão muito importante na vida deles. Eles não ficaram tão somente observando, contemplando. Eles agora, com a atitude deles, eles estão dizendo para o Senhor: olha, agora eu sou uma nova criatura. O homem velho já morreu, e eis que tudo se fez novo. Então a gente está muito feliz aqui por poder recebê-los aqui como membros, né? O pastor Tiago está com o microfone aqui. Quem vai ser a Patrícia? Pode vir aqui para frente, por favor. Isso. Bom dia, irmãos. Desculpa o nervoso. É minha primeira vez falando assim perante a igreja, mas eu quero aqui dar o meu testemunho de como Deus tocou a minha vida para que eu tomasse essa decisão. Eu digo que a gente é abençoado por Deus desde o nascimento, mas a gente às vezes não se dá conta, a gente custa a entender o que Deus, a ação de Deus na nossa vida. E foi assim também. Mas quando você conhece Deus, entende o papel de Deus, o que significa Deus na sua vida, você olha para trás e começa a reconhecer todas as obras da vida dele, na sua vida. Ao nascer, eu não fui criada, não fiquei com a minha mãe biológica, eu fui entregue para minha mãe, para minha avó paterna. Então, eu já vejo ali que essa ação de Deus foi uma salvação para a minha vida, a primeira salvação da minha vida, ao não ter sido criada pela minha mãe biológica. Eu agradeço a ela por ter aberto, me entregue, né, de coração, por amor a mim, para que eu tivesse uma vida melhor. E isso eu olho para trás e vejo que fez toda a diferença na minha vida. A minha mãe, que eu chamo, que me criou, que é a minha avó paterna, ela ansiava em ter uma filha. Então, acredito que eu tenha sido resposta às orações dela, porque ela teve finalmente a filha. E, ao longo da minha vida, eu tenho momentos assim que, depois de conhecer a Deus, eu olhei para trás e vi que, mesmo sem conhecer a sua palavra como eu conheço hoje, sem conhecer os seus mandamentos, como buscá-lo, como entendê-lo, ele se fazia ouvir ao meu coração, e eu conseguia entender. Então, assim, existem 2 momentos marcantes antes de eu chegar aqui. Foi, primeiro, o meu marido, que foi um momento, depois de viver anos, numa vida de muita diversão, eu finalmente ansiei ter uma família, eu queria ter uma família, e ajoelhei diante de Deus, sem mesmo conhecer a sua palavra, sem saber como buscá-lo. Mas eu ajoelhei na minha cama, chorei e pedi por uma pessoa, por uma família. E eu já o conhecia, o meu marido, e Deus falou ao meu coração: é esse.
E eu duvidei, eu ficava, não pode ser, porque essa não seria a minha escolha. Se eu tivesse que escolher aquele homem para ser meu marido, não seria a minha escolha. Mas Deus falou no meu coração e, graças a Ele, eu pude ouvi-lo e aceitei. Mesmo sem amá-lo, eu falava para minha mãe, mãe, mas eu não sinto nada. E minha mãe falava, o amor vem com o tempo, minha filha. Então, assim, mesmo sem seguir os seus caminhos, eu obedeci. E isso já tem mais de 25 anos, eu agradeço a Ele. Em um outro momento, eu não consegui, durante 3 anos eu tentando ter filhos, eu não consegui engravidar. E após um jejum de 21 dias, junto com meu marido, que não cria em Deus como eu, a gente engravidou, consegui ter meu primeiro filho. E, mesmo assim, eu não estava sentada na janela, pastor. Deus me oferecia a janela e eu continuava sentada no corredor, no meio, onde fosse, mas eu não sentava na janela. E aí, mas Deus é misericordioso, Ele não desiste da gente, e eu vi que Ele não desistiu de mim. Em um certo momento, depois disso tudo ter acontecido, Ele me tirou da minha cidade, me levou para um outro lugar, e a partir daí me cercou de pessoas que me serviram de exemplo de como servir a Deus. Eu já tinha passado por depressões, já tinha vivido momentos difíceis, tinha a minha família que eu tanto desejava, tinha meu emprego, tinha tudo que uma pessoa pode querer ter de estabilidade na vida, e ainda assim eu não era feliz. Eu sofria, eu chorava, eu não tinha paz. Eu brigava muito, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. E vendo aquelas pessoas que tinham Deus e que algumas nem tinham metade, nada do que eu tinha, e eram felizes, tinham paz. E foram essas pessoas que me serviram de exemplo, que Deus me cercou para que eu desejasse ser como elas. Então, era como se eu estivesse sentada no corredor, vendo as pessoas na janela, querendo sentar na janela. E Deus, todo o tempo, falava, você pode sentar na janela, basta você me escolher. E, ao chegar aqui em Brasília, depois disso, esse tempo de ser cercada por essas pessoas, fazem 10 anos. Durante 10 anos eu vi, mas quando eu chegar aqui em Brasília, em 2020, ainda mais uma vez cercada, onde fosse, sempre tinha pessoas que me serviam de exemplo, eu decidi escolher sentar na janela. Eu decidi estar ali. E eu decidi seguir a Jesus, eu decidi confiar em Jesus com todo o meu coração e acreditar que Ele é o Salvador da minha vida. Mas ainda faltava, né? Não bastava sentar na janela, faltava agora eu ter a atitude de quem está sentado na janela. E esse momento é o meu batismo. Eu vejo como uma atitude de sentar na janela. E é isso que eu quero deixar aqui com vocês, o meu testemunho. Bom dia a todos. Vou ser bem breve. Eu venho de uma família bem desestruturada, com problemas de vícios, alcoolismo, de abusos. Meu pai e minha mãe se separaram logo cedo, e eu fui criado pela minha avó. Na minha adolescência, eu entrei no mundo das drogas, fiquei 6 anos viciado no crack. Recentemente, ainda estava viciado na maconha, mas graças a Deus consegui me libertar também. Graças a Deus. E o ano de 2024 tem sido um ano de vitórias para mim, onde eu me casei com minha esposa, troquei de emprego, meu salário triplicou, graças a Deus, e hoje eu me sinto uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo. E alguns irmãos da célula têm me ajudado bastante também, inclusive o Eliseu, que não está hoje aqui, mas eu agradeço muito a ele, tem me ajudado bastante. E muito obrigado a todos, e só isso.
Obrigado. Seu pai está do seu lado. Vai lá, vai conseguir. Bom dia, igreja. O testemunho da Gabi é um pouquinho diferente. A Gabriela, ela queria dizer para vocês que ela sempre sonhou em se batizar, não é isso? Que ela está se realizando o sonho dela e que através da célula ela conseguiu mudar, né? Ela era muito agitada, não é isso? Muito agitada, brigava muito com as amigas e agora você tem o quê? Um monte de amiga? Agora, se bobear, eu tenho 1 bilhão de amigos por aí. E ela mudou o comportamento e ela tem muito mais amigas do que ela tinha antes. Não é isso? Amém. Gabi, seu testemunho é lindo. Quer falar também? Bom, eu sou o Rodrigo da Gladys. O pastor me moscou aqui porque eu não ia falar. Se eu for contar a minha história ela é bem longa. Eu acho que eu já sou fruto de várias bênçãos que Deus vem feito na minha vida ao longo dos anos. São inúmeras e a gente vai ficar aqui bastante tempo. Eu vou pular, vou dar um gap aqui para o Casados para Sempre. Cadê o Mauro e a Paula? Então, eu acredito que eu estar aqui hoje é fruto do que esse casal me ensinou. Tive muitas coisas que dentro do meu casamento, eu sou casado há 20 anos, né? A gente tem uma família linda, eu tenho um bom emprego, não tive nada muito mágico, né? Que mudou muito, não tem um testemunho assim tão bonito, mas eu tive foi ensinamentos, e o principal deles foi a aliança, que eu pensava que a aliança era só isso aqui, né? Um anel corta no dedo com a sua esposa, e no Casados eu aprendi que a aliança do casal com Deus ela é muito importante. E a partir do momento que eu comecei a praticar, a trazer Deus mais para dentro do meu casamento, eu vi coisas bonitas acontecerem na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha filha, e que vem transformando o meu casamento, vem transformando a minha família. E eu quero mais. Então eu me batizo hoje para buscar mais de Deus para dentro da minha família. Amém. Regis, quer falar? Vou te batizar de novo. Hein, Samuel? Bem, gente, vou falar para vocês aqui, assim, a Isadora, eu já sonhava com a Isadora antes de eu casar. Eu já falava que eu queria casar, ter uma filha, e o Senhor me deu esse presente aqui. E aí ela começou, muito precoce em tudo que ela faz, ela falou que queria se batizar, só que ela tinha 8 anos. Aí eu conversei com a pastora Priscila, a pastora falou, olha, espera a idade. E aí começou o curso do 2º batismo, ela falou, pai, eu já vou ter 9 anos quando tiver o 2º batismo. Falei, não, mas você tem que fazer o curso todo com 9 anos. E eu posso dizer para vocês, eu tenho um exemplo de uma pessoa crente na minha casa quando eu olho para minha filha. Ela ora, eu fiquei assustadíssimo quando ela me falou que tinha um grupo de evangelismo, ela sentou a classe toda dela e estava pregando, como é que é o nome do grupo lá? Clube de Fé. É o Clube de Fé que foi ensinado aqui na igreja, e ela faz na sala dela toda. Eu falei, Jesus, o senhor tem uma missionária na minha casa. E a fé dela é tanta que eu não me lembrava que tinha um 3º batismo em dezembro. Pastor, eu acho que o anjo que tocou no seu coração foi a oração dela também, para ter esse batismo agora, final do ano, de tanto que essa guria queria se batizar.
E eu agradeço a Deus por essa igreja, por nos abraçar, por abençoar a nossa família, pelos kids, que a Isadora gosta muito. Deixar ela vir os 2 cultos comigo, todo domingo que eu estou tocando. Então, é só isso mesmo, agradecer a Deus. Se você Glória a quer Deus. falar alguma coisa? O papai já falou tudo, né? Então tá bom. Amém. Obrigado. É interessante, né? Assim, a decisão. Cada um tem um testemunho. Eu disse a eles que sempre quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele vai deixar em nós marcas. Ah, pastor, eu acho que não, tem marca em você. Quando Jesus tocou em você, Ele deixou uma marca. Todo aquele que tem Jesus no coração, tem uma marca dele. Sempre quando ele coloca a sua marca em nós, a nossa vida se transforma. Porque é impossível, vou repetir, é impossível você ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Existe uma transformação que vem de dentro para fora. Quando o Espírito Santo toca, quando você está sedento e quando Ele toca, não adianta, vai acontecer. Foi assim com eles. Foi assim com a maioria das pessoas que estão aqui, que iam na igreja, que visitavam a igreja, que frequentavam a igreja. Eu lembro do Daniel, a primeira vez que ele veio aqui, com a sua esposa, a Creuza, Abraão, seu filho. Primeira vez que eles vieram aqui, eles foram encaminhados para uma célula. Deus foi transformando a vida dele. Tem mais coisas que ele não contou aqui. Cada um tem uma história, a dele era de vício. Não de um vício comum, de 2 tipos de drogas. Mas ele disse que o Senhor entrou no coração dele. Quando o Senhor entrou no coração dele, através de uma igreja, através de uma liderança, através de uma célula. No último dia 19, foi dia 19? Você casou? Dia 18 eles casaram. Já estavam vivendo um tempo só ali, aquela vida. Mas nós cremos, como na vida do Daniel, na vida de todos aqui, nós cremos, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Até o batismo dele ali no Rio Jordão, Jesus era filho de José e Maria, carpinteiro. Mas quando o batismo aconteceu na vida dele, a gente conhece a história, João nem acreditava que era ele, estava ali diante dele. A vida do Senhor se transforma, porque agora do céu se abre, e o céu se abre e uma voz diz: você é meu filho amado. O Espírito Santo continua a guiar a vida de Jesus. Ele vai para o monte e vai jejuar. O diabo tenta contra a vida dele, mas ele é derrotado como é até hoje. A partir dali, Jesus começa a sua vida ministerial, de sinais, prodígios, milagres. O batismo é importante. Você ainda não é batizado, deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus, o Filho de Deus, deixou o exemplo. Então agora, nesse momento, vai ser um momento ali, publicamente, eles vão ser batizados, mas a conversão aconteceu antes. E agora eu pedi a atenção de toda a igreja, que a igreja estivesse agora orando. Você pudesse abaixar a sua cabeça. Papai, mamãe, segure as crianças. Esse é um momento muito importante. A palavra do Senhor vai dizer: quando ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Talvez você entrou nessa manhã aqui, convidado, talvez para assistir um batismo, para vir à igreja. Preciso ir na igreja. Talvez você veio com esse sentimento tão somente. Mas aqui, o Espírito Santo está te incomodando. Está te chamando para sentar na janela com Ele. Para
para que você tenha uma nova vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 10, ele vai dizer algo muito importante. E com o coração você crê, com os lábios você confessa. A igreja está orando, estamos aqui agora nesse momento tão forte, porque tem a ver com a eternidade. Não é sobre uma igreja, sobre uma denominação, é sobre a vida eterna. Por isso, queria que você orasse comigo. Se você nunca fez essa oração de decisão, você pudesse repetir comigo, não precisa ser de forma audível, porque o Senhor ouve o coração, Ele lê o coração. Você vai repetir comigo essa breve oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu fui tocado pelo Teu Espírito Santo. Por isso, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero aceitar o Teu Filho Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Te convido a entrar no barco da minha vida e assumir o leme, porque a partir de agora, o Senhor vai direcionar a minha vida. A partir de agora, uma nova página está sendo escrita na minha vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja está orando, está de cabeça baixa. Eu quero perguntar, quem aqui repetiu essa oração comigo? Levanta sua mão e abaixe em seguida, eu quero orar por você. Alguém? Quem aqui? Levanta sua mão e abaixe em seguida. Amém, glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Aleluia. Salvação chegou a essa casa. Pastor, eu estou afastado. Eu um dia aceitei a Jesus, eu até me batizei, mas por algumas coisas que aconteceram, eu saí, eu desviei. Mas hoje eu quero me reconciliar. Quem aqui está se reconciliando com o Senhor? Levanta sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Pai, muito obrigado pelo milagre da salvação. O único motivo, Senhor, de estarmos aqui é para que pessoas venham te ouvir, te aceitar. Receba, Senhor, essas vidas. Que elas possam, Deus, viver o reino, viver agora uma vida diante do Senhor, com bênção, Senhor. Com dificuldades, sim, as dificuldades fazem parte de tudo que nós vivemos, mas o Senhor estará com eles. Escreva seus nomes, Senhor, no livro da vida. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. A festa no céu. A festa no céu.